A hora da graça. A hora da graça. Com o pastor Felipe Costa. E eu já quero começar essa palavra fazendo para ti uma pergunta. Qual tem sido a tua atitude no dia da adversidade? Nós estamos aqui diante dessa palavra. E essa palavra ela vai nos contar um pouco da história desse rei de Israel que foi Saul. Saul, ele foi ungido, ele foi escolhido. Ele recebeu a unção, assim como Davi depois dele também recebeu. E no dia que ele foi ungido, ele recebeu várias direções da parte de Deus. E vários sinais se cumpriram no mesmo dia. E agora o texto diz que já tinham se passado 2 anos que ele estava reinando. Mas ainda faltava um dos sinais para se cumprir. E esse sinal era para ele descer a Gilgal, e era para ele esperar por 7 dias, até que Samuel descesse a Gilgal, e Samuel então sacrificaria ao Senhor, e o Senhor então daria mais a ele diretrizes para como ele devia guerrear contra os filisteus. E a Bíblia Sagrada nos diz que havia 3.000 homens de guerra junto com Saul. 2.000 estavam com eles em Micmas, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá. E Jonatas, com esses 1.000 homens, ele feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. Deus tinha dado a vitória para Jonatas. E quando os filisteus eles ficaram sabendo que Jonatas havia ferido uma guarnição que estava acampada lá em Gibeá, os filisteus se ajuntaram para a peleja. Eles se ajuntaram e eles acamparam-se em Micmas, aonde o rei Saul estava. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que o povo ele ficou sabendo que Jonatas havia ferido a guarnição dos filisteus. Mas o povo também ficou sabendo que por esta vitória que Jonatas tinha tido em cima dos filisteus, os filisteus eles ficaram bravos e Israel se tornou abominável, conforme está dizendo aí o versículo de número 4. E Saul convoca agora os homens de guerra. A Bíblia diz que eles se apresentam. Mas antes disso, está dizendo aí no versículo 5, que os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. E preste bem atenção, era 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. Ou seja, era uma multidão incalculável, era uma multidão incontável, o exército dos filisteus. Enquanto que com Saul havia somente 2.000 homens. E quando aquele povo viu isso, está aí no versículo 6, vendo pois os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. Então quando o povo viu que eles tinham se tornado abominável aos olhos dos filisteus, e quando o povo viu aquela multidão, como a areia que está à beira da praia, aquele exército inimigo inumerável, incontável, com cavalos de guerra e também com cavaleiros, eles temeram. O que eles fizeram? Eles se esconderam nas cavernas, eles se esconderam pelas covas, eles se esconderam pelos espinheiros, e eles esconderam até mesmo nos penhascos. Tudo isso porque temeram o inimigo. Mas aonde que eu quero chegar? Por que eu fiz essa introdução? Para que você pudesse entender melhor. Irmãos, esse povo não era qualquer povo. Esse povo era o próprio povo de Deus. Israel foi o povo eleito, Israel foi o povo escolhido. O próprio Deus já tinha dito que tinha escolhido Israel dentre todas as demais nações para ser o seu povo peculiar, para ser o seu povo escolhido. Então esse povo era o povo de Deus, esse povo era o povo escolhido, era o povo eleito de Deus. E o próprio Deus também já tinha prometido que quando, todas as vezes que Israel saísse a peleja, quem ia à frente deles pelejar? O próprio Deus ia à frente deles para pelejar contra os seus adversários. O próprio Deus pelejaria por eles. Mas o que estava acontecendo aqui?
em vez de Israel se firmar na proteção de Deus, porque o próprio Deus jamais ia desamparar aquele povo, o que eles fizeram? Eles temeram o inimigo. Veja que o próprio Deus disse que não ia desamparar eles. Se você voltar um pouquinho para cima aí, ó, no capítulo 12, versículo 22, olha o que Deus disse pela boca de Samuel: pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. O próprio Deus, um pouco antes, já tinha dito que ele não desampararia o seu povo. Já tinha dito que estaria com ele por causa do seu grande nome, ou seja, Deus tem um nome a zelar. Deus, ele zela pela sua glória, Deus, ele zela pelo seu nome. Então ele estima essa promessa da parte de Deus, que Deus não desampararia o seu povo e que Deus estaria com eles na peleja. E quando eles viram aquele grande exército incontável, inumerável, como a areia que está à beira da praia, eles temeram e eles deixaram de confiar na promessa de que o Senhor pelejaria por eles e que o Senhor não desampararia eles. E quantas das vezes, meus amados irmãos, isso tem acontecido também na nossa vida? Veja que hoje eu e você, nós vivemos debaixo de uma nova aliança, mas a mesma promessa que havia sobre Israel, há sobre mim e você, que somos o Israel espiritual de Deus hoje. A palavra de Deus diz que Deus também nos escolheu para ser o seu povo peculiar, para ser a nação sacerdotal, para ser a sua nação santa. Está registrado isso na Bíblia Sagrada, que nós somos o povo peculiar de Deus, que nós somos o povo eleito de Deus. Só que quantas das vezes nós, em vez de se firmar nesta mesma promessa, nós estamos agindo assim como Israel, diante do inimigo. Quantos de nós, irmãos, que estamos temendo o inimigo? Quantos de nós que estamos nos esquecendo que nós somos o povo eleito, que nós somos o povo escolhido e que o próprio Deus prometeu também que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? E em vez de nós olharmos para a promessa, nós olhamos para o adversário. Nós olhamos para o exército do inimigo, assim como Israel estava fazendo. Nós tememos os carros de guerra, nós tememos os cavaleiros. Entenda uma coisa, querido. Eu e você, nós fazemos parte de um exército muito maior e muito mais superior. A própria palavra de Deus diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Entenda que quando Lúcifer ele fez a rebelião no céu, a palavra de Deus vai dizer que ele levou consigo a terça parte dos anjos com ele. Mas entenda que para cada anjo que se rebelou com Lúcifer, existe ainda 2 anjos leais à presença de Deus. Saiba de uma coisa, que o exército de Deus, ele é 2 vezes mais superior ao exército de Satanás. E que para Deus ter uma vitória, querido, Deus não precisa nem levantar do trono dele. Quando nós lemos ali em Apocalipse, nós vamos ver ali no final de todas as coisas que o próprio Deus, ele enviará um anjo. Não está dizendo uma legião de anjos, um anjo. E ele prenderá o dragão, a antiga serpente que é Satanás, e vai aprisionar ele no abismo por 1000 anos. Um anjo só vai aprisionar Satanás. Deus nem sequer do trono levanta. Mas muitas das vezes nós esquecemos disso. E quantos de nós, irmãos, hoje, que estamos assim como Israel, conforme está aí no versículo 6, que diz que eles estavam em angústia. Quantas pessoas angustiadas hoje, quantas pessoas hoje sem esperança, sendo que o nosso Jesus, ele é a nossa maior esperança. Tanto que a Bíblia vai dizer que ele é a esperança de Israel, ele é a esperança nossa. Quantos que estão aí angustiados, quantos que estão aí sem esperança, quantos aí que já entraram numa caverna espiritual, quantos que já entraram nessa caverna e já não querem sair daí por coisa nenhuma. Mas eu digo, não é tempo de você entrar em caverna, não é tempo, caverna não é o teu lugar, caverna, querido, não é o teu lugar. É tempo de você sair dessa caverna, é tempo de você sair fora deste lugar, querido. Caverna é lugar que limita a tua visão espiritual,
espiritual. Então saia dessa caverna espiritual. Elias também um dia ele entrou numa caverna porque estava angustiado, mas a palavra de Deus foi até ele e disse: que fazes aqui, Elias?